Olá, seja bem-vindo ao canal Provento Direto. Eu me chamo Robson, sou especialista certificado CPA 20 e vamos falar do projeto Carteira Salário Mínimo. Meu objetivo é ensinar você a investir de forma simples e prática, utilizando 10% do salário mínimo como base. Como faremos isso? Todo quinto dia útil faremos aportes em ativos geradores de renda, usando 10% do salário mínimo, que atualmente está em R$ 151,80. Dinheiro caiu na conta? Transfere para a corretora e faz o aporte. Não abriu conta em corretora ainda? Faça isso. Não sabe fazer? Em um vídeo futuro eu vou fazer uma gravação explicando como se faz a abertura de conta numa corretora. A nossa carteira está dividida em 4 classes de ativos principais. Nós dividimos em fundos imobiliários e ações com 35% cada, e cada uma com 7 ativos. Tesouro Direto e ETF com 15% cada, e cada um com 3 ativos. Você tem total liberdade para fazer a montagem da sua carteira com os percentuais que você julgar melhor. Se você ainda não sabe fazer isso, é só assistir meus vídeos que você vai entender como fazer e poderá você mesmo montar um portfólio adequado às suas necessidades. Tudo bem? Na semana do aporte, faremos uma simulação com 2 ou 3 cenários possíveis de aporte para cada uma das classes de ativos. Vamos aportar naquela que estiver abaixo da nossa meta e usaremos o melhor cenário para alocação naquela semana. Por quê? Para que consigamos aproveitar todo o nosso aporte, sem deixar sobrar um volume expressivo de dinheiro, como por exemplo, mais de R$5. Não gosto disso porque eu sinto que estou deixando dinheiro na mesa. Então, quanto mais do aporte eu conseguir usar na alocação, melhor. Por isso, eu vou apresentar para vocês 3 cenários e assim, e quando eu decidir por um dos cenários, eu vou explicar por que eu decidi por ele, tá bom? A dica prática que eu dou para você é: seja disciplinado. Sempre invista no quinto dia útil do mês para criar consistência. Não deixe para fazer isso no sexto dia, no sétimo, no oitavo, ou quando sobrar aquele dinheiro. Grandes investidores pregam o seguinte: primeiro pague a si mesmo, depois gaste o que sobra. Já que você determinou que vai investir 10%, separe esses 10% e manda logo para a sua corretora. Feito isso, vamos ver como a nossa carteira performou? Nos vemos no próximo vídeo. Muito bem, então dando sequência à nossa carteira, chegamos na semana do quinto dia útil, já foi publicado o Boletim Focus dessa semana, onde ele prevê uma expectativa de uma queda da inflação já por 3 semanas. A taxa anterior era 5,55, agora já está em 5,53. E a novidade é uma Selic convergindo para baixa a 14, saindo de 15 para 14,75 ao ano. A reunião do Copom para definir a nova Selic é essa semana e a minha estimativa é que seja mantida a taxa atual. Então, sem mais, vamos analisar como performou a nossa carteira no último mês. Ela teve uma variação positiva de 5,03%. Os fundos imobiliários tiveram uma valorização bastante expressiva. As ações, nem tanto, ela foi puxada em muito por Petrobras, que caiu mais de 10%. Como eu disse, na época em que colocamos o ativo na carteira, era uma ação bastante volátil, então esse é um movimento esperado, dado em função dos acontecimentos recentes, principalmente em função do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No mês de abril, nós recebemos R$ 3,09 de proventos e já temos aprovisionado em maio R$ 2,99. Tivemos um salto em relação a março de R$ 1,08, vindo do pagamento dos 2 ETFs que nós colocamos aqui. Não está aparecendo aqui na lista, mas abaixo dessa telinha aqui
aparece o pagamento desses dois ETFs. Quando eu fiz o print dessa tela, esqueci de pegar esse detalhe para mostrar para vocês. Isso nos mostra que a nossa estratégia de acumular ativos geradores de renda já está começando a ganhar velocidade, e isso é refletido no aumento dos proventos. Recebemos R$3 em abril e já em maio, na primeira semana, já temos aprovisionado quase R$3, numa média de 89 centavos por mês. Já estamos quase atingindo o objetivo. Nossa meta de patrimônio já está 35% concluída, a de dividendos já está em 41%. E vamos analisar o cenário para o nosso aporte. Esse mês nós temos apenas um cenário, porque os fundos imobiliários eles tiveram uma valorização muito grande nos últimos 2 meses, em função da mudança das expectativas do mercado e outros fatores que o tempo não permite comentar agora, e que nos deixou com apenas 2 opções de ativos para colocar na carteira, porque eu levei em consideração a margem que eu tinha em relação ao preço teto. Os demais ativos, os demais fundos imobiliários não tinham tanta margem assim que valesse a pena eu colocá-los ou sugerir uma colocação deles nesse momento. Dessa forma, nós vamos sair aqui de 4 para 6 ativos. Aliás, vamos sair de 2 para 4 ativos. Esse print da tela que eu fiz já tinha incluído esses 2 aqui na minha simulação. E o nosso aporte ficará dividido na seguinte forma, né? R$150,80, mais os 35 que sobrou do mês anterior e os 3 que recebemos dos proventos, totalizando R$155,24. Após a distribuição em New L e Gary 11, vai nos sobrar R$2. Vamos falar a respeito do preço teto. Eu tirei esse print na semana passada. A nossa projeção de IPCA do Boletim Focus estava em 5,55. Você ouviu lá no começo do vídeo que caiu para 5,53. Não fiz um novo print porque não ia alterar nada com a nossa projeção aqui em relação ao preço teto. Só ia aumentar um pouco a margem, mas é coisa irrelevante. Então está aqui, temos um PVP dinâmico de 0,84 para Gary e 0,88 para New Era. Então condições perfeitas para podermos comprar esses 2 ativos. Por que eu falo PVP automático? Porque eu não utilizo o PVP que é informado no relatório gerencial, nem tampouco aquele que é informado nas plataformas de análise de ativo. Eu fiz aqui uma divisão da cotação pelo preço teto e aí eu defino qual é o PVP real dele em função da variação da cotação. Tá ok? Vamos falar a respeito desses 2 fundos imobiliários no próximo vídeo. Nos vemos daqui a pouco. Então, continuando a nossa explicação, vamos falar a respeito do New L11, Newport Logística. Eu encontrei esse fundo pelos anos 2022, 2023, não lembro exatamente quando foi que eu entrei nesse fundo, mas foi seguindo uma metodologia de seleção de ativos que eu tinha visto de um influenciador, não lembro qual deles foi, eu acompanho vários. E então esse fundo me chamou a atenção porque estava dentro das métricas que haviam sido explicadas por essa pessoa. Na época em que eu fiz esse print aqui, o valor dele era R$101, ele já chegou a custar R$114,15, mais ou menos em linha com a época em que eu comprei, ele estava em mais de R$100, beirando 110. Eu comprei mais ou menos por volta dessa faixa. O dividend yield dele é de 11,4. Então, ele é um fundo imobiliário de tijolo, segmento híbrido, tem 2 milhões de cotas divididos entre 9 mil cotistas. Os imóveis estão localizados em Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo, são galpões logísticos, que é a característica desse tipo de fundo. E um fundo de tijolo é conhecido como um fundo de renda,
porque eles representam imóveis físicos. Os fundos, eles levantam capital, compram os imóveis e alugam para terceiros. E a renda vinda desse aluguel é distribuída para os cotistas associados a esse fundo. É uma junção de pessoas, né? Cada um entra um grupo de pessoas, forma um fundo, coloca dinheiro, compra imóvel, aluga esse imóvel e dividem o que recebe de aluguel entre si. É uma boa forma de você conseguir viver de renda sem você ter um imóvel físico na mão. Então está aqui a linha do tempo dos dividendos. Eu separei apenas 2024 e 2025, só que tem bem mais tempo que isso. O último rendimento dele foi 95 centavos, pago no dia 14 de abril. Esse aqui é um print do relatório gerencial dele, eu não vou ler porque é um relatório muito técnico, com uma linguagem bastante pesada. E para vocês que estão iniciando o mundo de investimentos agora, apesar de ser recomendável fazer a leitura desse relatório para entender como funciona o seu fundo imobiliário, eu sei que fazer essa leitura, para quem não está acostumado, é um pouco cansativo. Eu até vou aproveitar o espaço aqui para sugerir às pessoas que fazem esses relatórios para utilizar uma linguagem mais simplificada, e quando eu for falar do Gary, eu vou explicar por quê. Então, ainda aqui apresenta alguns destaques. Essa última linha aqui eu vou ler porque eu acho ela importante. Aqui ele diz que o atual panorama macroeconômico e fiscal do Brasil e suas consequências na reversão da tendência de queda da Selic esperada no início do ano passado criou uma janela de oportunidade de aquisições imobiliárias ainda melhor do que a que estávamos visualizando. Hoje, além dos imóveis que já estavam no nosso pipeline, temos originado novos ativos de alta qualidade e retorno atrativo ajustado ao risco, o que permite que o fundo seja ainda mais seletivo nesse momento de cenário macroeconômico desafiador. Estamos confiantes que os próximos ativos a serem adquiridos pelo New L11 serão muito importantes para que o fundo continue criando valor para os seus investidores, ou seja, eles já estão há algum tempo planejando uma compra de novos imóveis. Óbvio que toda essa sacudida que o mercado teve nos últimos tempos fizeram com que eles esperassem um pouco até definir qual é o melhor momento, e algumas situações que para eles na época já eram boas, agora ficaram melhores e estão aguardando uma chave, uma oportunidade de fazer essa compra. Já o outro fundo imobiliário é o Gary 11, também é um fundo de tijolo, mas ele não compra apenas galpões logísticos, ele também atua no segmento de renda urbana, ou seja, ele compra lojas menores e aluga, supermercados, atacadistas, coisas do gênero. Tem imóveis em Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e por aí vai. Ele cobra de 0,94% a 1% de taxa de administração sobre o PL. O PVP dele é 0,96, pode ver aqui que está bem mais alto do que aquele que eu botei lá na tabelinha de preço-teto. Mais uma vez, fundo de tijolo é conhecido como fundo de renda, eu já expliquei isso anteriormente. O dividend yield dele é 11,97, cotação atual 8,77. Está aqui a linha do tempo dos proventos. Ele pagou 0,8 centavos, é mais ou menos essa a média que ele tem pago nos últimos meses. E aqui um pedaço do relatório gerencial com comentário do gestor. Vou destacar essa fase aqui, tá? Essa parte aqui. Após meses consecutivos de queda, o IFIX retomou a trajetória positiva em fevereiro, encerrando o mês com uma valorização de 3,34%. O movimento foi favorecido por uma menor volatilidade nas curvas de juros e maior previsibilidade em relação ao atual ciclo da taxa Selic, o que contribui para o avanço dos fundos imobiliários, ainda que o ambiente siga desafiador. Por essa razão,
que eu escolhi apenas esses dois, porque estavam com uma margem melhor em relação ao preço teto. Já os outros, quando não ultrapassaram o preço teto, eles estavam muito perto de atingir esse preço teto. Também ele continua falando que o IPCA acelerou 1,31% ao mês, registrando uma alta muito grande para o mês de fevereiro nos últimos 22 anos, muito acima do esperado. Apontava para uma expectativa de IPCA acima de 5,5%. E as expectativas da taxa Selic estavam próximas em 15%. Isso aqui é dados de fevereiro, tá? Está defasado 2 meses esse relatório aqui, esse comentário do gestor. E não tem como ser diferente porque ele vai publicar um relatório gerencial em cima dos acontecimentos do fechamento em que ele fez o pagamento do provento. Então, por exemplo, ele vai pagar agora em maio em cima do que ele arrecadou em abril. Então, o relatório gerencial dele vai focar em abril. Quando ele publicar isso lá no final de maio, nós vamos ter quase 2 meses de atraso em relação ao dia em que for publicado. Então, muita coisa muda aí nesse cenário, tá? Mas ele continua dando destaque que a instabilidade política e incertezas seguem como ponto de atenção para o comportamento dos mercados nos próximos meses. E eu vou deixar aqui para você, como dever de casa, você começar a explorar o relatório gerencial dos seus fundos imobiliários. Já que você está colocando esses dois na carteira, eu recomendo que você comece por esse, pelo do Gary 11, porque é um dos mais fáceis de se ler, mais compreensíveis, com expressões pouco técnicas. Tem tecnicidade? Tem, porque quem está produzindo esse relatório é um profissional e ele tem que falar a linguagem do mercado. Porém, esse aqui ele toma o cuidado de colocar também a linguagem do investidor. Não é todo investidor que entende esses parâmetros. Por essa forma, ele coloca uma linguagem mais simples para que todos consigam compreender. Então, comece por esse. Todo mês ele publica um. Mês de março ele publicou um. Mês de abril ele publicou outro. Esta semana ele deve estar publicando outro. Então, assim que você colocar esse fundo na carteira, você procura o relatório gerencial mais recente para você saber o que está acontecendo no seu fundo. Como fazer a compra? Você vai entrar lá na corretora, digitar o código do ativo. Esse aqui a gente negocia de 1 em 1, não precisa botar o F no final, como ocorre nas ações. Vai ver o preço disponível e depois que fizer o lançamento lá no site do Investidor 10, acompanhe os rendimentos quando forem anunciados. No próximo vídeo, vamos fazer o cadastro no site do Investidor 10 e as considerações finais a respeito dos nossos investimentos. Vejo vocês daqui a pouco. Muito bem, então chegou o momento de fazermos o cadastramento dos nossos ativos no site do Investidor 10. Eu não vou fazer isso nessa gravação, porque eu já tinha feito numa gravação anterior, mas o som não saiu, estou tendo que gravar o vídeo outra vez. Então vocês, quando eu abrir a tela, já vão ver os ativos lançados. Eu só vou simular aonde é que você faz o lançamento, para você saber. E depois vamos dando sequência aqui à explicação. Nós tínhamos R$ 155,24 no site do Investidor 10. Você pode observar que está lançado o New L e Gary 11 com a data de hoje, uma cota de New L a R$ 113,19 e 6 cotas de Gary 11 a R$ 8,66. Você vai vir aqui em lançar ativos, vai clicar em FIIs, vai digitar o código New L11, ele já vai preencher automático a data, a quantidade, se for mesmo 1, e também a cotação. Se a cotação for diferente dessa aqui, você ajusta, por exemplo, se for 103,30, você apaga o 19, coloca o 30 no lugar e ajusta. Clica em salvar. A mesma coisa você vai fazer em Gary 11. Gary 11, vai digitar o código, ele também vai vir aqui, você vai apagar esse número e colocar a quantidade de cotas que você comprou.
ele vai preencher automaticamente o valor. Se não for 8,66, for um outro preço de cotação, você apaga esse número e preenche. Feito, aí depois você vem e salva. Feito isso, você vai vir para a carteira, por resumo. Para ver como ela ficou. Observe que nosso valor aplicado aumentou para R$ 764. Nós agora temos nos fundos imobiliários 4 ativos. Atingimos aqui 40% na carteira, ultrapassamos 5% da meta, mas a princípio não tem problema nenhum. À medida que essa carteira for crescendo, esse problema aqui não vai ser tão frequente. No aporte de junho, que ocorrerá no dia 6, sexta-feira, nós vamos fazer um aporte em ações. Temos espaço aqui para mais um ativo. Na ocasião, eu vou decidir se vamos colocar nas que já estão aqui ou se vamos inserir um outro ativo. Até lá eu vou pensar o que eu vou fazer. E abrir espaço aqui para mais duas classes, criptomoedas e BDRs, que é para nos expormos a criptoativos e também ter uma exposição um pouco mais direta ao dólar. Não que não tenhamos aqui com ações, porque Vale e Petrobras, ela tem parte da sua receita vinda em dólar, então já temos aqui uma certa exposição. Porém, no ETF a gente vai ter, aliás, no ETF não, no BDR nós vamos comprar diretamente uma empresa que tem negociação em dólar, mas os ativos são negociados aqui no Brasil por meio desse instrumento. Na ocasião eu vou explicar exatamente o que é isso e que ativos vamos colocar aqui. No mais, nossa carteira está bem equilibradinha. Vamos demorar um pouco mais de tempo para aportar em ETFs, porque eu precisei tirar 5% daqui. Também no Tesouro Direto. Vamos demorar também um pouquinho, porque eu precisei tirar 5% daqui. Já seria época de colocar dinheiro, mas como eu tirei 5% daqui, então ele ainda não está pedindo aporte. E vamos colocar um pouco aqui e um pouco aqui. Sem mais, eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, estudem esses ativos e montem as suas carteiras de acordo com as suas necessidades. Ok? Nos vemos no aporte de junho.